Olá, queridos, tudo bom com vocês? É, a gente começou a falar aqui no canal sobre o assunto, né, relacionado à fé, e eu achei interessante a gente falar um pouco sobre, digamos que o começo de tudo, tá? Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o que é pecado, tá bom? Porque a maioria das pessoas podem pensar, bom, Elton, eu tô chegando agora por aqui, eu não leio a Bíblia, eu não congrego, não faço parte de nenhuma igreja, nenhum ministério. Tá, então tudo bem. E é com você que eu quero falar agora, tá bom? Bom, o que é pecado? Isso é muito importante porque em muitas igrejas, até mesmo nas igrejas, não é falado sobre isso, tá? É muito importante nós estudarmos sobre o que é pecado, tá? Porque, para começar, o pecado é a raiz de todo mal, o pecado é a raiz de todo problema, tá? Então, primeiramente, quando a gente pensa nas coisas ruins que acontecem na Terra, desde doenças, brigas, morte e todo tipo de caos, todo tipo de problema, tá? A Bíblia nos diz que a raiz de tudo isso chama-se pecado, tá? Mas assim, o que é pecado, Elton? Pecado é uma doença que afeta o nosso corpo? Bom, tem várias teorias para isso, mas as escrituras nos dizem que o pecado é um mal que está dentro do homem, tá? Então a palavra original no pecado ela significa basicamente você errar o alvo, tá bom? Então a Bíblia nos diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados, distantes da glória de Deus, tá? Então, por exemplo, a Bíblia diz que todos pecaram, ou seja, pecar significa errar o alvo, então significa que todos erraram o alvo. Como assim, Wellington, errar o alvo? É porque o alvo, digamos, é a vontade de Deus, tá? Então, quando eu peco, eu estou errando, eu não estou acertando o alvo, que é a vontade de Deus, eu não estou fazendo a vontade de Deus, tá? Então, o pecado é basicamente isso, nós errarmos o alvo, né? Deus nos criou e portanto nós precisamos obedecê-lo, fazer sua vontade, tá? E o ser humano ele olha para isso como se fosse mal, ruim, quando na verdade é o contrário, né? Nós não vamos falar sobre isso agora, mas a obediência liberta a gente, tá bom? Nós vamos fazer outros vídeos sobre isso para que nós possamos entender um pouco, tá? Mas então nós vamos frisar aqui rapidamente no pecado, tá bom? Então o pecado é errar o alvo, o pecado é a raiz de todo mal, tá certo? As pessoas às vezes ficam culpando a sociedade, culpando até os políticos e tal, ok? Mas a raiz do problema é o pecado. Ou seja, a raiz do problema é o próprio homem, tá bom? Porque a Bíblia diz que o pecado não só é o que nós fazemos, o pecado é parte de nós, tá? Lá em Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que o coração do homem é mau, é inclinado para o mal desde a sua mocidade. Ou seja, o pecado nasce conosco, nós nascemos com o pecado. Nós nascemos com uma inclinação para fazer aquilo que desagrada a Deus, tá? Peço a vocês desculpa porque tem um barulhinho aqui no banheiro em cima, tá bom? Mas espero que vocês possam me ouvir normalmente, para não precisar parar e fazer outro vídeo, tá? Então guarde isso na sua mente, no seu coração. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus e nós erramos o alvo, tá bom? O pecado ele é terrível, tá? Então nós vamos frisar aqui nesse vídeo só apenas isso, tá? O pecado é o alvo, o pecado é a raiz de todo mal, tá bom? O pecado nos separa de Deus, nos separa de Deus porque Deus ele é um Deus santo, Deus é um Deus justo, tá? Ou seja, ele odeia o pecado, ele odeia todo tipo de iniquidade, tá bom? Se Deus nos permitir, nós iremos fazer outros vídeos aqui falando sobre os atributos de Deus, tá bom, querido? Então, que você possa pensar sobre isso e eu, tá? Porque infelizmente nós somos pecadores. Nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra a sua palavra, nós pecamos contra nós mesmos, nós pecamos contra os nossos amigos, familiares e assim por diante, tá bom? Então, queridos, esse foi um vídeo simples e rápido. Se você gostou, entender um pouco,
curta, comente, compartilha. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que Ele nos convença dos nossos pecados por meio do Espírito Santo, tá bom? Um abraço, que Deus lhe abençoe e até os próximos vídeos. Vamos buscar fazer tudo para a glória de Deus, estudar, nutricionar, né? Eu tenho usado essa palavra. E que Deus te abençoe, querido. Um forte abraço.